É isso, pessoal. Lucas Calegari pode sim deixar o Fluminense em 2023, pelo menos por um período, por empréstimo. As coisas estão acontecendo, conversas, movimentações no mercado. Eu vou atualizar vocês aqui sobre tudo isso e também acrescentar algumas informações exclusivas que eu apurei ao longo desta segunda-feira, assim como também outras informações sobre os jogadores que o Fluminense buscou nesta janela de transferência, chegou a tentar essas contratações, mas as coisas acabaram não acontecendo. Casos do Pedro Raul e também do Edenilson, que inclusive já tem novos clubes aí para a temporada 2023. E tem também Brasileirão de Aspirantes, Brasileirão Sub-23 que foi cancelado, isso mesmo, foi cancelado pela CBF. Isso e muito mais aqui neste vídeo. Chega mais no canal do Lessa, se você não está inscrito aqui ainda, por favor, então eu te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal do Lessa, ativar as notificações, porque aqui você não fica por fora de nada, absolutamente nada do que acontece no Fluminense. Estou aqui diariamente na sua principal fonte de informação sobre o tricolor, trazendo notícia, trazendo informação, quase todo dia tem informação exclusiva. Então chega mais, se inscreve no canal, você que é de casa já sabe o que tem que fazer para dar aquela moral aqui neste vídeo, deixando o like, comentando, enfim, tudo isso ajuda, né, faz com que o YouTube possa recomendar para mais e mais tricolores os conteúdos aqui do canal do Lessa. Conto muito com o apoio de vocês, como sempre. Vamos rumo aí aos 50 mil inscritos aqui no canal. E eu vou começar com essa notícia do Brasileirão de Aspirantes cancelado, Brasileirão Sub-23, uma notícia que pegou a diretoria do Fluminense de surpresa. A gente lembra que em 2022 já houve uma dúvida se ia ter ou não a competição, até por uma questão de questão orçamentária também da CBF. Né? Essa dúvida persistiu e agora já está definido. A CBF divulgou o calendário do futebol de base, futebol masculino, com algumas novidades, dentre elas essa aí, o cancelamento do Sub-23. A CBF utilizou como justificativa o desinteresse manifesto das equipes elegíveis. Bom, isso pegou a diretoria do Fluminense um pouco desprevenida. Agora, nesse primeiro semestre, tudo bem, tranquilo, porque os jogadores que estão no Sub-23, muitos já estão sendo emprestados para disputarem campeonatos estaduais, aí, tanto Carioca, Paulista e outras competições, principalmente o Campeonato Carioca. Então, tem calendário para esse primeiro semestre. Agora, depois, é um problema, né? O Fluminense já contratou jogadores para o Sub-23, tem uma comissão técnica no Sub-23, né? Alguns jogadores que já estouraram a idade do Sub-20 estavam nesse elenco para, quem sabe ainda, brigar por uma chance no time profissional. É um projeto que foi abraçado desde o início pela gestão Mário Bittencourt, encampado aí principalmente pelo diretor executivo Paulo Angione, né? Liderado por ele. Foi um projeto que sempre foi defendido pela diretoria do Fluminense, porque tem um custo muito baixo. O presidente chegou a falar que o custo de todo o projeto Sub-23 é menor do que o salário de um jogador do elenco. Enfim, que ocupa uma pequena porcentagem aí em relação à folha salarial do futebol. A gente ouviu isso muitas vezes. É um projeto que gera muita divergência aí de pensamento. E agora é um agravante, não ter o Brasileirão de Aspirantes, não ter essa competição no segundo semestre é realmente um problema. E aí o Fluminense vai ter que buscar clubes para esses jogadores, vai ter que prestar esses jogadores, não tem jeito, né? Buscar uma Série B, principalmente uma Série B seria bom, uma Série C, sei lá, enfim. O Fluminense vai ter que dar destino a esses jogadores, é um problema que a diretoria vai ter que resolver aí nos próximos dias. Mas já é um fato, né, a CBF confirmando o cancelamento desses torneios. Cancelou também a Supercopa do Brasil Sub-20 e também Sub-17, além do Brasileiro de Aspirantes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que tem muita gente aí que está gostando dessa notícia, mas enfim, agora é saber para onde esses jogadores irão no segundo semestre. Então vamos falar agora do lateral direito Lucas Calegari. Ontem no Raiz Tricolor, o Gabriel Amaral trouxe a informação de que o Fluminense estaria negociando com o Goiás o empréstimo do jogador. E aí eu fui atrás para tentar descobrir, apurei com todas as partes envolvidas nessa negociação. Até eu e o Gabriel trocamos uma ideia depois para a gente tentar alinhar aí essa apuração, juntar aí as peças desse quebra-cabeça, porque as coisas estão ainda meio desencontradas. Eu falei, né, com pessoas do Fluminense, com o dirigente do Goiás e também com uma pessoa muito próxima ao Calegari que falou diretamente com o jogador. E aí o que eu ouvi dessa pessoa, eu vou começar por aqui. O que eu ouvi foi o seguinte: sim, o Goiás
de fato procurou o Fluminense e tem o interesse de contar, ou teve o interesse de contar com o Calegari. Isso foi confirmado com uma pessoa, conseguiu confirmar essa informação dentro do Fluminense. A questão é que eu falei com um dirigente do Goiás que me disse o seguinte: olha, não estamos negociando mais porque o empresário do jogador disse que ele está indo para a Udinese da Itália. Eu falei, opa, peraí, como assim? Né? Então eu fui atrás para tentar descobrir se realmente isso era verdade. E aí o que eu ouvi dessa pessoa muito próxima ao jogador foi que de fato a Udinese fez uma sondagem recentemente por ele, mas a coisa não evoluiu. Assim como também não evoluiu esse interesse do Goiás. Houve a sondagem, houve um início de conversa, mas as coisas não evoluíram. E outro clube que procurou o Calegari foi o Fortaleza. Só que o Fluminense demorou um pouco a responder, pelo que eu ouvi, né? E aí o Fortaleza partiu para contratar o Dudu, que é o lateral direito que estava no Atlético Goianiense, e acabou deixando para trás o Calegari, que para ele, para a carreira dele, seria muito mais interessante ir para o Fortaleza, ser treinado pelo Vojvoda, que é um grande treinador. Em termos de projeto de carreira para o atleta, seria uma excelente oportunidade de Fortaleza. Mas o bonde passou. E aí o Goiás surge aí como uma principal opção para o futuro do Calegari. Eu vou falar sobre o aproveitamento dele no Fluminense, que para mim, eu vou falar agora já de uma vez, porque para mim não entra na minha cabeça não sequer não tentar o Calegari novamente no meio de campo. O Calegari ano passado fez um jogo contra o Internacional que foi uma bela atuação dele no meio de campo. Ele já jogou assim na base, ele passou a ser lateral na base no Sub-17, antes ele jogava de volante. Então eu não entendo, principalmente o Diniz, que gosta de desenvolver jogadores, gosta de testar jogadores em outras posições, pelo menos não tentar, porque o Fluminense perdeu, digo perdeu no sentido de que tem menos um no elenco, né? Não tem o Wellington, não tem o Nonato, então você perdeu jogadores para essas funções, para essa posição, e não foi ao mercado repor com a mesma, né, quantidade, não falo nem em qualidade, mas em quantidade. Por que não tentar pelo menos aproveitar o Calegari ali? Mas, assim, internamente, a comissão técnica não enxerga o Calegari no meio de campo. Para a comissão técnica do Fluminense, ele é lateral direito. Resumindo, é isso. E aí o Fluminense contratou o Guga, né? E isso faz com que o Calegari perca espaço. Então, o Fluminense quer sim, deseja, se chegar uma oferta boa para o jogador, não vai colocar dificuldades na negociação, porque o Fluminense quer emprestar o Calegari para que ele possa ter mais minutagem, para que ele possa ser titular em um time de Série A, para que possa ganhar sequência, ser valorizado, enfim. Então, para o Fluminense, é interessante emprestar o Calegari. A questão, a leitura que eu estou fazendo de tudo isso, depois de todas essas informações que eu passei aqui para vocês, é de que parece que o empresário do Calegari não está muito afim de levar ele para o Goiás, né? Está esperando uma oportunidade melhor. Quem sabe até da Europa, caso uma proposta da Udinese seja formalizada, o que ainda não aconteceu. Até onde sabemos, foi apenas uma sondagem. Não necessariamente futebol europeu, mas um time mais forte de Série A. E para o Fluminense também, talvez o Fluminense tenha demorado a responder, porque o Fortaleza é um time também, né, que deve brigar na parte de cima da tabela, Libertadores, tem toda essa situação. E aí não quer emprestar para um rival que pode duelar com o Fluminense ali ao longo da temporada. Enfim, tem esses detalhes. A sensação, repito, que eu tenho, a sensação, isso não é uma informação de fato, é que o staff do Calegari não viu com muito bons olhos o Goiás. A questão é que o tempo vai passando, as opções vão ficando mais escassas, e aí ele vai ter que tomar uma decisão. E para mim, acho melhor jogar no Goiás uma temporada e ter sequência, ter a oportunidade de se mostrar, ter a oportunidade de se valorizar, do que ficar como uma terceira opção na lateral direita do Fluminense, já que a comissão técnica não o enxerga como um jogador de meio de campo. Repito, o que para mim é um erro. Acho que valeria pelo menos tentar isso, pelo menos tentar.
É o que eu acho, mas enfim, vamos seguir apurando, buscando informações, buscando mais detalhes sobre essa negociação que está um pouco nebulosa ainda do que vai acontecer, mas repito, essa pessoa é uma pessoa de minha confiança que falou diretamente com o Calegari e ele disse que até o momento não tem nenhuma situação avançada, não tem um acerto próximo, que houve sondagens, houve inícios de conversas, de negociações, mas as coisas não evoluíram até aqui. Vamos aguardar e seguir apurando para trazer novidades para vocês, como sempre, aqui no canal do Lessa. E outros jogadores que o Fluminense buscou nesta janela de transferências também, que eu consegui descobrir agora, depois de um tempo a gente vai conversando aqui e ali, e aí eu escutei que o Fluminense foi sim atrás de Pedro Raul. O staff dele recebeu uma ligação de uma pessoa do Fluminense querendo saber sobre os valores envolvidos numa possível negociação. E aí é aquela história do valores assustam, e aí assustam mesmo. O futebol brasileiro, o futebol como um todo é muito inflacionado, é um negócio muito bizarro. Alguns jogadores ganham salários altíssimos e não entregam um desempenho à altura. A gente vai encontrar N exemplos aí, dentro do Fluminense então tem um monte. Então é um mercado muito inflacionado. O Pedro Raul estava ganhando 170 mil reais no Goiás e pediu simplesmente 600 mil reais para defender o Fluminense. O Vasco acertou a contratação dele, acertou a compra dele, provavelmente se não estiver ganhando isso, está ganhando algo bem próximo disso. E aí a leitura que você fez internamente foi, bom, não dá para trazer um jogador para ser reserva, que inicialmente ele brigaria com o Cano. E o Cano é titular absoluto e ídolo da torcida. E uma coisa é você trazer um jogador caro, com a expectativa de que ele vai ser como o Felipe Melo, um jogador que chegou para ser titular e acabou indo para o banco de reservas. O William Bigode é a mesma coisa. Outra coisa é você trazer um jogador que você sabe que ele vai ser reserva, só com a reserva de muito luxo, ganhando muito, com um salário muito alto. Então, internamente, a leitura que foi feita foi que não faria sentido um investimento muito alto para um jogador que não vai ser titular. Poderia vir a ser titular depois, não sabe, as coisas no futebol mudam muito rapidamente, mas a princípio não seria. Então um valor muito alto, por mais que o atleta tenha qualidade. E outro jogador que o Fluminense buscou foi o Edenilson, que saiu do Internacional e foi para o Atlético Mineiro. O Fluminense, que tem uma relação muito boa com o Internacional, o presidente Mário Bittencourt, com o Alexandre Barcelos, foi consultar o Inter os valores envolvidos numa possível negociação. E aí o Inter falou, olha, nós estamos dispostos aí a negociar o jogador, dá para ter negócio e tal, mas só tem um detalhe, o salário do Edenilson é quase 900 mil reais. É isso mesmo, quase 900 mil reais. É um negócio assim, impressionante, gente. Para mim, eu sei que a gente já está acostumado com esses números aí, mas para mim é um pouco assustador. Aí, enfim, Fluminense, na mesma hora, não tem condição de trazer um jogador, o Edenilson, para ganhar esse valor, seria o maior salário do elenco do Fluminense, fora da realidade, e aí também não houve avanço numa negociação, não abriram conversas, não teve início de negociação. Teve o contato para essa sondagem inicial, e como eu sempre falo para vocês, o clube, ao longo dessa janela de transferência, sondou vários jogadores, falou com vários jogadores essa abordagem inicial, justamente para saber, olha, quais são os valores, qual o salário, porque dependendo do que for, nem abre conversa, que foi o caso desses dois jogadores. Então, são apenas mais 2 nomes que eu consegui descobrir, mas com certeza teve vários outros que o Flu foi lá, fez uma abordagem inicial, mas que não teve sequência por um motivo ou por outro, não só por uma questão financeira. É isso, quero que você comente, peço que você comente, que deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, aquela coisa toda, deixa o like, quero ouvir vocês aqui sobre todos esses assuntos aqui, assuntos que geram muito debate, geram muita discussão. Vamos lá, vamos trocar essa ideia aí, vamos que vamos, e qualquer novidade, evidentemente, eu volto aqui para atualizar vocês no canal do Lessa. Valeu!